Fala, galera. Brother, hoje eu vou te perguntar o seguinte: qual foi sua experiência de shed? Conta pra gente aí. Então, cara, assim, shed eu não sou. Eu tô longe de ser um shed. Mas a questão é o seguinte, quando você tá numa determinada região e você se destaca dos demais, é como se naquela região você fosse um shed, né? Por exemplo, eu lembro que há uns anos atrás eu comecei um novo emprego. Aí quando eu entrei na empresa, eu já fiquei sabendo que tinha uma mina lá que tava louca para poder ficar comigo. Ela ficava me mandando recado, ela falava que eu era um homem dela e tal. Só que eu honestamente não curtia muito a estética dela. Ela queria que você fosse um macho. Exatamente, eu não eu não curtia muito a estética dela. E então eu tratava ela com indiferença. Aí, pouco tempo depois, entrou uma novata lá na empresa. Aí eu fiz amizade com essa novata, a gente conversava bastante. Essa novata já era uma mina bonita, sabe? Um corpo bem agradável, uma estética um pouquinho acima da média. E todo mundo olhava para ela, né? Um colega meu mesmo ficava em cima dela, ficava dando em cima dela, chamando ela para sair, mas ela não dava atenção para ninguém, ela só dava atenção para mim. E detalhe, eu tratava ela com indiferença, cara. Em nenhum momento eu dei em cima dela, a gente só conversava mesmo sobre a vida dela, a gente conversava sobre cosméticos, sobre faculdade, até sobre a própria vida, né? De vez em quando eu dava até nela uns feedback, porque ela falava muito mal do ex dela, eu falava, olha, eu não concordo com o seu pensamento por causa disso, por causa daquilo, sabe? Eu era bem direto com ela, sabe? Quando eu não concordava com aquilo que ela falava, eu falava, eu não concordo. Eu pensava assim, não é porque você é bonitinha que eu vou te agradar. E na época eu nem conhecia Red Pill. E o engraçado é que, de repente, a mina já chegou dando em cima de mim, sabe? Da noite pro dia, falando que sonhou comigo, que queria me beijar. E a gente se beijou lá na empresa mesmo. Aí eu comecei a plantar mandioca nela, a gente ficou um tempo, né, se relacionando casualmente. Só que eu também plantei mandioca naquela outra mina lá que vivia dando em cima de mim. Depois eu plantei mandioca em outra mina lá da empresa, sabe? E ficou por isso mesmo. Eu percebi também que ali dentro eu recebi uma atenção especial das mulheres. Eu comecei a tentar entender a razão daquilo. Eu cheguei na seguinte conclusão: na época eu não tinha carro, mas eu tinha uma moto. Não era um motão, mas era uma boa moto, sabe? Acho que era uma Twister 250 2019. Eu comprei a moto do ano. A gente sabe que a Twister não é uma 1000, não é uma 600, mas é mais bonita, mais encorpada, mais chamativa que uma CG. E lá no estacionamento, os caras deixavam as motos deles e os caras tinham uma moto menor do que a minha, uma CG, uma Yamaha lá, 125 cilindrada. Então minha moto se destacava no meio das outras, mesmo ela sendo uma moto simples, uma moto comum. Muitas pessoas ali dentro já perguntaram para mim se aquela moto era minha, como é que eu fiz para comprar aquela moto, né? Insinuando, de certa forma, que eu não tinha condição, né, de comprar uma moto daquela. Que você vendia Deus. Exatamente, né? E como se aquela moto fosse uma moto 600, uma moto 1000 cilindrada, uma moto muito abaixo daquilo. Então, eu pude perceber que eu tinha um recurso que os outros caras não tinham, que era um recurso um pouco mais destacado, segundo. A aparência física também mandava muito, porque eu já estava fazendo academia, né? Já tinha lá meus 42 de braço, tava com um percentual de gordura baixo. Não, nessa época eu não tomava bomba não, mas eu tava, né, com o físico bem encaixado, com um percentual de gordura baixo. Eu não sou um cara alto, mas eu tô acima da estatura média do brasileiro, que tá 1,74, eu tenho 1,81,5. E ali dentro só tinha cara de 1,70, 1,75, e só cara feio, só cara arregaçado. Não, brother, a realidade é essa, ali só tinha cara feio, pobre e baixo, entendeu? Eu ali dentro eu era pobre, mas ainda tinha um recurso um pouquinho acima, né, dos demais, e eu tinha uma estética bem mais agradável que a deles, embora eu reconheça que eu não sou um Tom Cruise, né? Um Thor da vida. Mas
o fator estética foi preponderante. Eu lembro que todo dia eu chegava lá com o cabelo penteado, eu cortava cabelo com muita frequência, fazia sobrancelha, fazia a barba. Eu chegava lá todo perfumado, acho que era até um perfume Malbec intenso que eu usava para trabalhar, olha para você ver. E os caras, né, usando só aqueles desodorante Rolon. Avon. Avon, sabe? Não é desmerecer os caras, mas o fato é que assim, eu estava me destacando de todas as formas possíveis. E eu não fazia aquilo de propósito, não, sabe? Eu procurava andar bem vestido, sabe? Bem arrumado em qualquer lugar que eu ia, perfumado, sabe? Em qualquer lugar que eu ia. Eu acredito, aliás, eu tenho certeza que esses foram os fatores preponderantes para que aquelas mulheres me dessem uma atenção especial, coisa que elas não davam para nenhum outro homem ali. Agora, eu tenho a consciência que se chegasse um cara ali, ó, mais bonito do que eu, com uma moto mais destacada do que a minha, ou então alguém que tivesse um carro, eu ia ser a segunda opção. Então, essa é a experiência de shed, entendeu, cara? Existem os sheds de ocasião, existem os sheds naturais, que são aqueles homens muito boa-pintas mesmo, né? Maxilar quadrado, né? Indicando concentração de testosterona elevada. Pau rosa. Pau rosa aí, sabe? Não sei não, viu? Isso aí eu acho que a gente pode discutir melhor, mas enfim, né? Falar de pau não é comigo. Deixa isso aí para sexólogas aí. E para as feministas também, porque a gente sabe que elas gostam. Mas... e tem aqueles sheds também, né? Que são caras que têm muita grana. Não é o nosso caso ainda, mas o fato é que... Obviamente, né, você numa festa, você no seu serviço, você na sua faculdade, se destacando dos demais de alguma forma, naquele momento você é o famoso shed de ocasião. Então lá naquela empresa eu era o shed de ocasião. Cara, e é incrível essa experiência, porque você não precisa fazer nada. As mulheres vêm até você, te mandam mensagem, te procuram, elas aceitam tudo que você propõe. Eu plantei a mandioca mesmo. É isso mesmo.